Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. É o número 11. Vai ser um podcast muito legal, muito interessante, porque antes de iniciar aqui o podcast, eu já estava aqui nos bastidores batendo um papinho com meu amigo, né? Ele é meu amigo pessoal e também amigo profissional, o arquiteto Ulisses Costa, tá? Que vai apresentar para vocês agora a biografia curta dele, vai falar, resumir, que não dá para... Seria aí vários podcasts, né, Ulisses? E também para não entregar a idade. Para não entregar a idade. Então ele vai falar aí sobre o início também de carreira dele, com o que ele trabalha, as dificuldades, e depois a gente vai entrar aí num tema principal que é muito interessante, que vamos falar aí sobre da rivalidade, se tem rivalidade, como é na prática a engenharia com a arquitetura, como que trabalha arquitetos e engenheiros, né? Então é isso aí, Ulisses, você está em casa, fica à vontade, estamos aí. Obrigado, Rony, para mim é uma honra, agradeço pelo convite, já estou aqui. E assim, bem resumido, né? Para a gente ser direto ao ponto, eu sou arquiteto e urbanista, me formei aqui pela Universidade Estadual do Maranhão. Nosso escritório hoje está com 21 anos de carreira e graças a Deus nunca paramos. A gente tem trabalhado no decorrer desses anos todos com todo tipo de projeto de arquitetura, muito focado na área de interiores, e sou especialista em arquitetura comercial, né? Pelo IPOG faço muito projeto de lojas, restaurantes, galpões, projetos corporativos, né? Sede de empresas, alguns institucionais. Então, o nosso maior foco de trabalho é esse hoje, né? Atualmente. E eu conto com uma equipe, com outros profissionais, né? Lá no escritório, entre arquitetos, e vivo em parceria, em relacionamento com os engenheiros. A gente não está sozinho, né? A gente está sempre trabalhando com outros profissionais também. Excelente. Trazer essa tua biografia aqui, mesmo que de forma resumida, né, para as pessoas estarem conhecendo melhor. Muitas pessoas já devem, na nossa cidade, devem ter visto tua placa. Com certeza. Em torno do Brasil já deve ter visto você em eventos. Isso. E também na internet, que hoje a gente atinge, né, o Brasil todo com a internet. Você participa de eventos em outras cidades, em outros estados, né? Também viaja muito para fora do Brasil. Quem pode acompanhar o teu Instagram, tu pode deixar teu Instagram aqui para o pessoal acessar, para eles verem o teu trabalho, né? A forma, a seriedade como você encara também o teu trabalho dentro do ramo da arquitetura. Certeza, Rony. O meu Instagram, para quem não conhece ainda, é o @arc de arquiteto, né? arc.ulisses com Y Costa. arc.ulisses Costa. E nele, como você está falando, a gente trabalha muito a produção de conteúdo voltada para arquitetura, com muitas postagens de projetos e também vida de arquiteto, né? Onde, como você está falando, a gente viaja, a gente precisa se atualizar. Esse ano eu já estive na Expo Revestir, já fui a Milão para o Salão de Móvel, então agora mês que vem vou para Casa Cor São Paulo, então a gente realmente não para. A nossa maior atualização hoje é estar presente nesses eventos, nas premiações, adquirindo conhecimento e novidades para estar o tempo inteiro atualizando os nossos projetos, né? Deixando eles o mais próximo possível de tudo que está acontecendo, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo mesmo. Trazendo as tendências, as novidades, exatamente, né? Tanto exatamente. de fora do Brasil, quanto aqui de dentro do Brasil. Para a né? nossa realidade, porque isso aí é de suma importância, né? Hoje com a internet, tá tudo andando muito rápido, então assim, a gente não espera mais pro ano que vem o que lançou agora lá no sul, agora lançou lá, no outro dia já está chegando aqui. Então a gente tem que estar preparado para adequar essas novas tecnologias, esses novos produtos aos nossos projetos, né? E poder desenvolver um trabalho bacana. A atualização ela é constante, né? Exatamente. Não tem mais aquele que a gente chamava de delay, né? Não. Que se lançava no sul uma tendência, depois levava de tanto tempo vinha para as outras partes do país, né? Exatamente. Eu falo sul porque aqui no Brasil o polo, né, que tem, né, hoje, quando se trata de feira, é no Sudeste, é São Paulo, né? Isso, né? Os escritórios das grandes empresas de lançamento de novos produtos estão nas feiras de São Paulo. Tem a Expo Reveste, tem a FEICON, que é a Feira Internacional da Construção Civil,
tem a Expo Revestir, né, que é mais voltada para acabamentos, pisos, e até agora nós tivemos até também uma feira de iluminação. Então, assim, todos os segmentos que são voltados para a área de arquitetura, a área de, principalmente nessa parte de interiores, a gente procura focar bastante, né? E também tem a questão do polo moveleiro, né, que fica localizado na região sul, né? Ali o Rio Grande do Sul, Paraná e outros, aqueles estados, eles são os maiores produtores hoje do mobiliário, né, mais importante que a gente recebe aqui em São Luís para utilizar nos projetos, móveis planejados, móveis avulsos, tudo isso acaba fazendo parte também do nosso trabalho, né? Não entendi. Para quem quer, quem é amante e para o pessoal também da área que quer visitar, quais são os eventos aqui a nível de Brasil que você recomenda, que a pessoa não pode deixar de ir, que tem que ir pela menos uma vez na vida? Olha, eu acho assim super importante isso, sabe, Rony? Principalmente para o profissional que está atuando e também para o estudante. Eu acho muito importante quem tiver a oportunidade, né, que vá. Hoje, a Expo Revestir é um dos eventos mais importantes que a gente tem, sempre no mês de março, né, que é muito voltado para acabamento, como eu falei ainda agora, não é só pisos. Então, assim, você vê de tintas, você vê revestimentos, você vê a parte de iluminação, você vê muita coisa bacana, né? A Casa Cor São Paulo, que para mim é a mais importante, porque a partir dela se espalha tudo que vai acontecer no Brasil, né, em termos de mostra de decoração. São eventos onde a gente vê exposição de muitos profissionais, alguns mais antigos, alguns mais novos. Então, é um momento assim de muita apreciação, de muito talento, né? Vale muito a pena. A Casa Cor, eu acho assim, sempre foi um evento obrigatório. Normalmente ela acontece agora, ela está começando no final de maio e vai até julho, né? Eu estou indo agora em junho, eu espero passar a primeira semana, porque eu sei que vai ser muito disputada. Então, para junho eu acho uma data bem adequada para viajar, né? E depois, né, se a pessoa tiver a oportunidade, é muito importante também visitar outras Casa Cor no Brasil, né? Vai ter agora a Casa Cor Teresina, depois de muitos anos está de volta, Casa Cor Fortaleza, Belém. Espero que um dia volte aqui a São Luís também. Já teve aqui, né? Já teve. Era em qual localização aqui? Nós tivemos 2 edições, né, somente. Em 2011 teve a Casa Cor, que foi em uma casa lá no Calhau, e em 2012 lá no Casino Maranhense, né? E aí depois, infelizmente, a gente não teve. Mas eu espero muito que um dia volte, porque é um momento que é um evento que movimenta muito o mercado, né? Você tem como um espaço para portfólio, tanto de profissionais como das empresas, né, dos fornecedores. Então, eu acho muito, muito interessante, né? E além disso, o Rio de São Paulo é uma cidade que tudo acontece, né? Tudo começa lá. Então você tem a mostra artefato, você tem o circuito de lojas do segmento, entendeu? Em espaços como a Gabriel Monteiro, que é uma alameda, uma avenida onde tem uma concentração de lojas só de arquitetura e decoração. Os próprios shoppings específicos da área são passeios muito interessantes. Eu gosto de recomendar muito de ir ao D&D, por exemplo, Shopping Lar Center, que são shoppings onde você só vai encontrar lojas do segmento e vai mergulhar com mais, né, a fundo nesse mercado, e que vale muito a pena o passeio, né? E além disso tem os eventos internacionais também. Quem tem a oportunidade de ir, nossa, super vale a pena, como o Salão de Milão, né, que eu tive agora em abril, que é o maior evento do mundo. De lá parte para Nova York, Tóquio, São Paulo, para qualquer outro lugar. A gente pôde apreciar o que é que teve de tecnologia, de novidade, de mobiliário, né? Também a parte de iluminação. Tem um setor específico só para cozinhas, um setor específico só para banheiros. Então, é uma dimensão muito grande, é um evento super enriquecedor, né? Inclusive que conta até com expositores brasileiros. Tem gente que sai do Brasil para expor lá. Eu já ia te perguntar sobre os internacionais. Você deu tem a dica, né, aqui do Brasil. Eu ia lhe perguntar sobre os internacionais. Quais são os eventos internacionais que a pessoa não pode deixar de ir? Você falou nesse de Milão. Posso fazer aqui uma deixa sobre o que você falou, por exemplo, sobre São Paulo. Talvez Milão é para o mundo como São Paulo é para o restante do Brasil. Exatamente. É isso que funciona? Exatamente. Interessante. E ainda, sabe, onde se a pessoa tiver disponibilidade, oportunidade,
Tem outros eventos também muito interessantes, como a Art Basel, que é a maior feira de arte do mundo. Para a gente, arquiteto, é muito interessante. Eu já fui, ela acontece em Miami em dezembro, é um evento incrível. Você não tem como dissociar arquitetura de arte, né? Então, você vai ver artes visuais, artes gráficas, tem esculturas, quadros. É um evento incrível, né? Acontece em Miami em dezembro. Tem outro evento também que é muito importante, a Maison Objet, que não sei se é assim que fala, porque é em francês, lá em Paris. Também acontece todo ano em janeiro. É um evento que eu já tive a oportunidade de ir, inclusive com outros colegas arquitetos, onde você mergulha no universo da decoração. É uma feira realmente voltada para objetos, né? Como o nome diz. Então, são segmentos já após a parte de obra civil, mas que envolve arquitetura, por envolver arquitetura de interiores, envolve decoração. E eu acredito que tudo aquilo que é interessante para completar o projeto da gente é bem-vindo, né? Você sabe, hoje em dia, a gente quando vai postar uma foto de um projeto que a gente terminou, a gente tem uma preocupação em decorar, em deixar o ambiente bem produzido, como a gente fala, né? Às vezes é uma coxa que faz uma diferença, é um arranjo de plantas, então um quadro que a gente vai pendurar na parede, são detalhes que às vezes a gente pode até achar que não é tão importante, mas que faz muita diferença. E a gente acaba se preocupando ao ponto de chegar e visitar uma feira dessas e participar de um evento desses e pegar todas as inspirações possíveis e trazer para cá, para a nossa realidade, ver como a gente pode adequar com o nosso mercado, entendeu? Eu acho que são eventos muito importantes também. Então viajar se torna essencial na vida de quem quer viver de arquitetura, quem quer viver a arquitetura, viajar. Não tenho a menor dúvida. E quando você vai para esses eventos... Já marquei isso na veia, inclusive. Eita, interessante. Porque eu adoro viajar. Não tinha visto. Isso legal. Aqui, como você está falando, faz parte da minha vida, né? Não tem como ser arquiteto e não viajar. A gente viajando, a gente abre a cabeça, a gente, né, visualiza o mundo de uma forma mais ampla e consegue ter percepções, né, do que a gente pode fazer. Ele fez uma tatuagem aqui no braço, né, sobre viagem, né, muito interessante aí, que é o que reflete a vida do arquiteto que vive, respira arquitetura, né? Interessante. Quando você viaja para evento, você vai passear, né, lógico, você participa do evento e vai conhecer, vai passear, descontrair como você já viajou vários lugares do mundo, com a sua visão de arquiteto, né, você aprende muito nas feiras, mas também aprende visualizando a arquitetura de outros países, de outros locais, locais que são cartões postal para o mundo. Por exemplo, quais os locais que um arquiteto, né, que tipo de locais que o arquiteto, por exemplo, viajando mundo afora, não pode deixar de conhecer o Louvre e tal, o Salão. Isso aí é uma pergunta muito interessante, sabe por quê? Porque eu costumo dizer para os meus clientes, para a equipe do escritório, para os seguidores, que a arquitetura está em todo lugar. Né? Em todo ambiente construído você vê arquitetura. E a gente até, inclusive, eu faço questão de postar isso nas minhas viagens. A arquitetura do restaurante, a arquitetura do hotel, a arquitetura do aeroporto, né? Porque a arquitetura, ela encanta o ser humano por onde ele vive, onde a gente como sociedade habita, né? Você vai ver muita coisa de arquitetura. E tudo isso você tem como ter um ponto de vista, ter uma ótica, né, apurada para poder identificar os elementos, as novidades, a tecnologia. Eu acho isso daí fundamental. Quando eu viajo, eu mostro para as pessoas, gente, o hotel é assim, nossa, o aeroporto da cidade tal, tá incrível, fantástico. Você vê, às vezes, uma passarela, uma estrutura metálica, uma ponte, sabe? Então, tem coisas que são muito, muito importantes e elas causam impacto na sociedade, nas pessoas que moram naquele local, nos turistas, entendeu? Tem cidades assim que são encanto pela sua arquitetura. Você viaja pela Europa, não tem como, né, não dizer. A Europa ela é um continente antigo e que ele passa para a gente toda a história, né, desde a Idade Média, a evolução das sociedades. Você identifica a forma de como as pessoas viviam naquelas épocas, né, como
como elas se organizavam. Eu tive numa cidade agora lá, quando eu fui a Milão, eu tive numa cidade próxima de lá, Gênova, que as ruas eram muito estreitinhas e a gente fica, meu Deus, naquela época não tinha carro, olha como os seres humanos, né? Eles interagiam de uma forma diferente do que é hoje. Então, assim, tem cenários, né, skylines diferentes para cada tipo de viagem. Eu acho isso que é tão importante que você consegue identificar em qualquer viagem que você vai fazer. A gente está falando de grandes continentes, grandes metrópoles, mas a gente observa isso até nas pequenas cidades. Se você fizer uma viagem para o interior, né, e tiver uma percepção um pouco mais apurada, você vai identificar todas essas características de como aquela sociedade vive, como ela se organiza, os elementos construtivos, toda a história que ela reflete. Isso daí eu acho assim incrível, uma coisa que me apaixona muito na arquitetura. Na Europa, como um continente antigo que você citou, né? Você vai ver ali a arquitetura do tempo, por exemplo, do ano 1000, do ano 1300, do ano 1500, 600, até os mais modernos, que a gente tem cidades muito modernas, né? Aí você fica Europa. Impressionado como aquele prédio que tem quase 1000 anos está lá em pé, se segurando, com aquelas paredes naquela espessura e tudo. E tem destinos que são chamativos mesmo pela sua arquitetura, pela sua construção. Você vai numa cidade como Nova York, por exemplo, os passeios eles são voltados para a arquitetura. É visitar o prédio tal, é o observatório no prédio tal, é a rua tal que tem os prédios tal, né? Tipo o World Trade Center, né? São construções que são icônicas, né? Elas são a representação da cidade, né? Como falar em Paris e a pessoa não lembrar da Torre Eiffel, né? São elementos arquitetônicos que eles caracterizam aquela cidade, né? E então, assim, não tem como você separar o turismo, né, da arquitetura. Você vai estar sempre com aquilo ali alinhado. E também a gente que estuda, tem essa formação desde a faculdade, de acompanhar essas cidades todas, para a gente é uma realização incrível você poder visitar isso tudo, né? E visualizar aquilo que a gente estudou e que sempre criou expectativa para conhecer, né? Aqui na nossa própria cidade, a gente, quem é admirador de arquitetura, pode, né, ir no centro histórico, claro, conhecer aquelas construções, né, do ano de 1600, 1700, 1800, né? Eu faço, Rony, a maior inveja de São Luís para as pessoas por onde eu ando, mundo afora. Meus colegas, amigos, da onde quer que seja, eu sempre falo que São Luís é uma cidade que tem tudo para despontar no turismo por conta também da arquitetura. A gente tem um centro histórico que é belíssimo, né? Temos um acervo de azulejaria rico, né? A gente tem todo um urbanismo que foi pensado, tem toda uma história, um contexto muito importante, e ainda temos a cidade nova, né? A contemporânea, né? O lado de cá, que também tem sua história, também tem sua beleza, a região litorânea, como a arquitetura se encaixou nesse contexto todo, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade para que isso um dia, né, se desenvolva e seja também uma referência, quem sabe, né, no mundo afora. Entendi, é uma parte ali, vários prédios tombados, né? Que o IPHAN, né? O Instituto de Patrimônio cuida, orienta também como cuidar. Exatamente. E também tem a questão de ser patrimônio, né? E ela patrimônio mundial, né? Isso, recebe, né? Patrimônio de cultura, dessas questões todas, né? São Luís tem o título. Sim. Eu não estou acompanhando muito de perto como anda esse título, mas eu creio que ainda né? Uma cidade. E você falou, por exemplo, lá na Europa, umas ruas bem, né, estreitas, né? Engraçado que naquela época, né, não tinha carro e tal. E quando esses casarões também foram construídos aqui, né? Era uma época muito antiga. De repente, o que tinha aqui na época era o carruagens, né? Era coisas bem antigas. Mas assim, aqui até que tem umas... Eu vejo lá no centro, tem umas ruas que são bem estreitas mesmo. E tem umas ruas que elas são, né, são tipo ruas normais, não são tão estreitas, são largas, né? Sim. E é interessante que passa até carro, né? Alguns carros de organização, por exemplo, carros do governo, policiamento, eles andam lá pelo centro. A gente vê que alguns pontos fecharam, né? Tem toda uma história lá, né? Vai tudo se adaptando conforme as necessidades, né? A gente sabe que nós somos ainda muito dependentes, né? Do automóvel, do carro, do ônibus, dos meios de transporte. Então, assim, não tem como você ainda isolar isso completamente, né?
tem que criar alternativas, né? Direcionar fluxos, tem que tentar organizar para não descaracterizar, né, o que a gente tem. Né? Entendi. Quem tiver assistindo aí o nosso podcast, que não for aqui, a gente está em São Luís, Maranhão, tiver a oportunidade de viajar, vir aqui ao Maranhão, você está convidado a conhecer as belas paisagens, conhecer ali reviver o centro histórico da nossa cidade. Isso. Que tem construções, né, portuguesas do tempo que os portugueses se instalaram aqui, né, no nosso país, antigas, preservadas, bonitas, cidade dos azulejos aqui, vocês vão poder estar, convite está feito, né? O Ulisses, por onde ele vai, ele sempre fala da nossa cidade, e o convite se estende aqui a vocês que estão assistindo também o nosso podcast, tá? Então vou aproveitar agora para a gente entrar, né? Agora a gente já falou muito de arquitetura, né? Fizemos essa introdução, vamos entrar no tema principal aqui, voltado para o nosso podcast. Todos os temas são interessantes, mas a gente tem o tema de chamada do nosso podcast, que é sobre arquitetura e engenharia, né? Essas profissões, elas andam lado a lado, o arquiteto, o engenheiro, né? Como é na prática, né? Você, às vezes, ali na faculdade, muita gente faz ali uma piadinha, tem muita sempre piadinha ali, sempre, porque arquiteto, porque engenheiro, porque o engenheiro quer botar pilar em todo lugar, quer tudo quadrado, o arquiteto já quer tudo flutuando, não quer pilar no meio de nada, quer fazer assim, muita gente diz, o arquiteto sonha muito, mas o engenheiro vem, coloca o arquiteto, então várias coisas, né, que se fala sobre aí, muita coisa. Eu diria que muitos mitos, né? Isso, a palavra que eu estava querendo, mito. Então, é muito mito isso, como é que funciona na prática? Você que já está aí na arquitetura, o escritório do Ulisses está há 21 anos, né? Trabalhando com arquitetura comercial, todo tipo de arquitetura, viajado no mundo todo. Como essa relação arquiteto, engenheiro, arquiteto, como funciona isso na prática? Rony, graças a Deus, assim, nesse decorrer dessa história toda, eu sempre considerei os engenheiros assim indispensáveis na nossa vivência, no nosso dia a dia, né? Eu costumo sempre dizer lá no escritório que a gente não vive sozinho, né? A gente sempre está envolvido numa cadeia. A nossa profissão ela é multidisciplinar, então não tem como a gente querer fazer tudo sozinho. Embora a gente saiba que arquitetos e engenheiros têm muitas habilitações legais em comum, né? Em termos do que cada um pode fazer, a gente pode fazer isso, o engenheiro pode fazer aquilo e tal. Mas pela nossa própria formação, eu acredito que a gente tende a ter mais afinidade a fazer os projetos de arquitetura e trabalhar com os engenheiros nos projetos complementares e na execução das obras, né? Eu, particularmente, eu tenho vários colegas arquitetos que executam obras, mas nunca foi o foco do meu escritório. Eu sempre trabalhei com projeto de arquitetura. Sempre foi o meu foco. Eu acredito que você tentar fazer tudo é meio complicado, então eu prefiro focar mesmo nos projetos de arquitetura e projetos complementares. Eu prefiro trabalhar com os engenheiros, como você e outros colegas que estão sempre envolvidos no trabalho da gente, assim como a questão da execução, né? O nosso alinhamento, a nossa afinidade, ela sempre foi essencial para que a gente desenvolva um trabalho bom, um trabalho objetivo, que atenda às necessidades do cliente, né? E sempre diria que uma cumplicidade, porque você está ali desenvolvendo um produto final só, né? Porque na verdade o produto da gente não é só fazer o projeto, é ver aquela obra pronta. E para ela estar pronta, ela tem que ter o projeto de arquitetura, os projetos complementares, né? A uma execução condizente, né? Bem feita e tudo, para que a gente tenha um resultado final, né? Super 10, satisfatório ao máximo. É muito interessante a dica que você deu. Então, para vocês, arquitetos que, por exemplo, estão recém-formados, estão no início da carreira de vocês, fica aqui a dica do arquiteto Ulisses, que tem a experiência já à frente, dando a dica para vocês. Então, qual é
se aliar aos engenheiros, Isso. fazer parceria, trabalhar junto com a engenharia. Exatamente. Tanto na área de projetos, quanto na área de a produção, a elaboração de projeto, trabalhar nessa parte e também na parte de construção, execução de obra, que o arquiteto também executa a obra, engenheiro executa a obra. E que interessante é que estejam, durante a obra, arquiteto e engenheiro junto na obra. Por quê? Porque o arquiteto ele vai estar ali com base em cima do que ele estudou, com base em cima do que ele elaborou de projeto de arquitetura, e o engenheiro com base em cima do que ele executou. Por exemplo, falando como engenheiro civil, nós vamos, por exemplo, fazer uma obra, e é muito interessante que o arquiteto esteja presente desde o início daquela obra. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos falar de o arquiteto que trabalha com projeto de arquitetura e o engenheiro que trabalha com projetos complementares. Sim. E os dois têm uma empresa e vão executar a obra junto. Então, lá está o arquiteto e o engenheiro. Então, por exemplo, de repente, o engenheiro está executando uma obra e tem uma dúvida lá sobre o pé direito. E aí a equipe de obras, de repente, está seguindo ali o projeto de estrutura, mas, porventura, tem uma viga que no projeto de arquitetura pede que ela fique 10 centímetros mais alta, e ele está seguindo o projeto de engenharia, que de repente possa ser que não tenha sido compatibilizado ou tenha tido uma revisão depois de alguma conversa com o cliente e não foi para a obra. Então tem que estar ali os dois na obra, porque o arquiteto vai ver, olha, você montou essa forma, ainda não concretou, mas essa viga aqui, ó, vou medir o pé direito aqui. No projeto de arquitetura, ela tem que ficar aqui, porque ela vai descaracterizar a minha fachada aqui, vai ficar muito baixo, vai fugir do conceito que eu vendi para o cliente. Então, é interessante, eu já vi casos assim em obras, né, que tá o engenheiro e o arquiteto junto, acompanhando ali, de repente, às vezes por foto ou por vídeo, ou indo no local da obra. É interessante essa parceria. Eu falando como engenheiro, eu acho muito interessante, porque de repente o engenheiro está cuidando ali da parte de estrutura, da sapata, não sei o que e tal, e o arquiteto, principalmente, por exemplo, na arquitetura comercial, o arquiteto vem e vai botar uma outra questão, né? Olha, gente, essa pintura aqui que a gente vai fazer antes ou depois. O arquiteto já chegou, ó, essa pintura aqui vai ser depois, porque se a gente pintar agora, ainda vai colocar o gesso, vai sujar. Móveis. Então, assim, tá os dois alinhados ali, é super interessante, né? Então, eu queria voltar para ti, por exemplo, você tem amigos da arquitetura e que trabalham com obras, né? Trabalham com obras e tal, tudo. E, assim, existe aquela questão, né? O arquiteto na obra. No meu ponto de vista, o arquiteto dentro da obra, ele entende muito da obra, porque os projetos que a gente chama de complementares, eles têm que seguir o projeto de arquitetura, né? Sim, de onde saem os projetos complementares? Da arquitetura. Então, que eu ia chegar nesse ponto. É isso aí que eu quero para você falar. Por que o arquiteto tem que estar dentro da obra, né? No meu ponto de vista, né, eu conversei já com alguns amigos que dizem que em alguns países da Europa o arquiteto tem uma lei que o arquiteto tem que acompanhar a obra. Ele fez o projeto, ele tem que acompanhar. Tem que ir lá pra dentro, ele tem que estar acompanhando aquela obra lá, ou então bota alguém do escritório dele para acompanhar, né? Eu creio que aqui no Brasil, na minha opinião, deveria ser obrigado, né? O arquiteto tá indo ali pelo menos visitar a obra algumas vezes. Já deveria, não sei como é que é feito, mas já deveria estar no pacote ali, ou o cliente paga por fora, depende da negociação. Isso daí é na hora que negocia com o cliente, mas é interessante essa parte, Ulisses. Nossa, é super interessante, Rony. Eu acho assim que tudo começa com o projeto arquitetônico completo,
Porque assim, um projeto de arquitetura completo ele tem que ter a definição dos pontos. Ou seja, a gente como arquiteto, independente do projeto, não é obrigado a ser projeto de interiores não, gente. Qualquer projeto de arquitetura, a gente vai definir um layout. No layout a gente vai ter uma pré-definição dos móveis, de onde vai ficar a televisão, onde é que vai ter a geladeira, o fogão, tudo, para que eu possa definir os pontos que eu quero, ou seja, ponto elétrico, hidráulico, eu quero uma tomada aqui, eu quero ponto de gás ali, eu quero o projeto de iluminação, tudo isso parte do projeto arquitetônico, você sabe, a gente faz o projeto de iluminação, para que o engenheiro possa fazer os projetos complementares já pensado nessas questões todas que o projeto de arquitetura vai passar, né? E estando com isso definido, aprovado, quando parte para a execução, pelo menos eu sou um arquiteto que eu gosto de estar dentro de obra. Eu te confesso que eu tenho colegas que não gostam. Tenho amigos que já me disseram, Ulisses, não sei como tu gosta de estar em obra. Ou a gente suja o sapato. Eu digo, comigo não tem frescura, meu irmão. Eu vou para a obra, por quê? Porque eu gosto de ver o acabamento. Eu gosto de ver se está sendo tudo feito direitinho. E, às vezes, muitas orientações partem também da gente. Chego numa feira dessa, vejo um piso gigante agora de 3 metros de comprimento. Chego na obra com esse piso. Como é que o engenheiro vai assentar com a turma e tal? A gente tem que estar alinhado, explicando, olha... Quando for colocar assim, faz assado e tal, deixar tudo pronto. Por quê? Porque a gente já tem a percepção do resultado final mais apurada, né? A gente desenvolve aqueles renders, aqueles 3D, todo aquele produto para visualizar o trabalho finalizado, né? Então, a gente consegue ir acompanhando toda essa logística, esse passo a passo, para a gente ter um resultado final, né? 100% aquilo, de acordo com aquilo que a gente pensou, né? Desde o início. Desde quando estava só o terreno até a finalização. Eu, particularmente, eu gosto de fazer, eu tiro dias específicos na minha rotina. Para acompanhar, monto né? minha agenda, exatamente. De forma que eu gosto, por exemplo, toda terça e quinta eu tiro pelo menos um turno para visitar todas as obras que estão em andamento dos projetos que a gente fez. Aí ligo para os engenheiros, pelos responsáveis das obras e visito, verifico quais são as nossas obrigações para aquele momento, né? A gente atua muito como especificador, né? Então, às vezes o engenheiro liga, Ulisses, qual vai ser a tinta daqui, qual é a cor, qual é o piso daqui, qual é esse granito. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado para especificar, para dar esse suporte para a obra e para o cliente, para que o cliente também não fique perdido, né? O cliente, ele chega, o leigo, ele não tem nem a obrigação de saber como é que vai ser, então a gente também orienta, explica, acompanha o cliente nas visitas às obras, né? Com toda a questão de segurança, de proteção, e orienta, né? Olha, nós vamos fazer a visita à obra agora, para definição disso, daquilo, para que a próxima etapa venha dentro do cronograma, acompanhando os prazos estabelecidos pelos engenheiros, por quem está executando, entendeu? E não tem errada, não tem porque, por exemplo, da briga, da BO, não, assim, às vezes acontece um ou outro problema, imprevisto, você sabe como é que é a obra, principalmente quando a gente está fazendo reforma, né? Sim. Às vezes a gente projeta faz um projeto de reforma, aí quando derruba a parede, epa... tem um negócio aqui no meio, aí vamos resolver, vamos sentar, né? E graças a Deus, Rony, assim, no decorrer desses anos todos, eu nunca tive assim um problema maior que a gente não pudesse resolver, entendeu? A gente consegue chegar num consenso, chama o engenheiro, chama o cliente, olha, a gente não conseguiu derrubar essa parede aqui, ou então tem que ter um pilar bem aqui, vamos ver como é que a gente tira proveito dessa situação. Às vezes um pilar que está ali no meio do vão, a gente cria um móvel partindo dele, a gente vai procurar uma solução, né? A gente só não dá jeito para a morte, mas o resto a gente tem que dar. Não, com certeza. É interessante essas observações, porque principalmente quando é projeto de reforma, Sim. Que reforma a gente... É muita surpresa, né? Demais, Nós vamos demolir o piso. Aí começa a demolição do piso. Fala, não, aí que a gente não vai poder demolir esse piso aqui e fazer um rebaixo que a gente estava querendo, porque a gente aqui encontrou uma tubulação de instalações elétricas. Sim. Aí vamos ter que ver se é viável desviar toda essa tubulação, ou tubulação, por exemplo, a parte de fiação elétrica e a tubulação de rede de esgoto. A gente consegue desviar, tem lugar para botar caixa de passagem em outro local e tal. Então, reforma muitas vezes acontece algumas questões que tá no projeto, e quando a gente parte para executar, né, tem aquela questão, não pode, né? Então, assim,
eu tava vendo sobre, você falou sobre o piso de 3 metros. Ah, a gente vê um piso, as lastras aí. E é incrível como cada vez mais, né? A gente, antigamente, né? A gente, nas casas mais antigas dos nossos avós, a gente visitava e tinha aqueles pisos, né? Pequeno, né? A gente via né? E aí, isso. E a gente, né? Olhava os azulejos, né? E tudo. E aí eles foram aumentando, né? Era 10 por 10, aí tinha um formato diferente. Vamos falar aqui dos quadrados, né? Tinha 20 por 20, aí depois 30 por 30 se usou muito numa década aí, né? 2010. Aí depois agora os pisos aumentaram, né? 40 por 40. Por hoje aí em dia, tu não consegue... não tem mais menos do que 80 por 80. 60 por 60 ainda é raro tu encontrar. No Magazine, no Home Center talvez, mas 80 por 80 já é o mínimo hoje que a gente considera no projeto. No projeto 80 por 80. E a partir daí começou os pisos já maiores, né? Muito maiores. Vem 1,20 por 1,20 ou 2 metros por 1,20 e começou, né? Outro dia eu tava até fazendo assim eu tava pensando, né? Eu disse, olha, no futuro, quando começar esse piso, onde é que vai parar? Porque é 3 metros, daqui a pouco é 4 metros, é 5 metros. E aí eu tava imaginando que no futuro vai ser feito assim. Eu acho que vai fazer a casa todinha, não faz a laje da casa, deixa ela sem telhado, sem nada, tá só ali a parte da estrutura e da alvenaria. E o piso, ele é feito por encomenda, do tamanho da casa. Aí chega aqui, a casa tá aqui, né? Faz os recortes todinho, como é que tem que ser dentro da casa. Aí vem o guindaste, assim, aí bota o piso na casa. Pronto, é só de uma vez. Só tem um piso único. Eu acho que esse daí vai ser o processo. Que eu falei isso com base em umas construções que eu olho na internet, né? Hoje em dia na internet a gente tem que ficar de olho para saber sobre a questão se é verdade, se não é verdade. Mas eu olho umas máquinas, não sei quais são os países, creio eu que na China, que, né, essa parte a China está muito evoluída, não sei o país certo, mas vamos dizer que seja na China. Eu olho umas máquinas enormes, gigante, construindo casa. Ela vem, vai botando os blocos. Parece um brinquedo, né? Parece um brinquedo, como se estivesse montando Lego. Aí depois ela vem, joga o piso e enorme a casa. Aí ela bota a argamassa, vem uma maquinazinha, passa só a argamassa, a outra vem botando... E é rápido que ela vai fazendo assim, em questão de, tipo, horas. Ela termina uma casa. Aí eu fiquei imaginando, né? O Ctrl+C, Ctrl+V que tem aí no exemplo no computador, agora vai fazer o Ctrl+C de um arquivo, terminou o projeto, ele vai o Ctrl+C e o V já cola lá e repete a casa. É como eu estava falando ainda agora, Rony, a questão da tecnologia, né? Que é muito importante a gente estar se atualizando com relação às novas tecnologias, né? Um piso gigante, às vezes, ele pode ser assustador na hora de assentar. Mas eu, pelo menos, já participei de treinamentos em que eu já vi 2 mulheres assentando um piso gigante desses com muito mais rapidez e praticidade do que 4 homens que não são acostumados, que já estão assentando só aqueles formatos pequenos, entendeu? É tudo uma questão de tecnologia, usar a ferramenta adequada, né? Usar todo o material, fazer conforme as técnicas que os fabricantes recomendam. Então, essa é a necessidade, esse é o ponto em que você realmente tem que estar atualizado, tem que estar... né? E sempre recomendo muito isso lá no escritório também, que a gente tem que entender que tudo que a gente vê na internet, a gente tem que perceber se isso se adequa à nossa realidade, né? A gente não tem como trazer tudo que a gente vê ao mesmo tempo, né? Eu já tive cliente que chegou para mim e disse, mas Ulisses, lá nos Estados Unidos a gente vê fazer aquelas casas tal, de não sei o que, parará. Eu digo, sim, aquilo ali é um sistema construtivo daquela realidade. Os nossos sistemas construtivos não são assim. A gente tem um clima diferente, a gente precisa nos proteger dessas chuvas, a gente precisa se proteger do calor. São toda uma série de condições que implicam em você ter que fazer esses ajustes daquilo que você vê na internet para o que você vê, para o que você pode fazer aqui na realidade. Às vezes tem até, por exemplo, questões de imóveis. Às vezes tem cliente que vê uns vídeos na internet de uns armários que você aperta o botão, ele vira uma mesa, ele dobra para um lado, vira uma cama, ele encaixa na parede e tudo. Eu digo, olha,
calma. O que a gente tem de marcenaria é isso, de ferragens é isso. Se você for trazer de fora, dá para trazer, mas tudo também tem um custo, tem todo um, né? É a questão da viabilidade, né? A gente não pode sair achando que tudo que a gente vê na internet a gente vai conseguir jogar aqui para a nossa realidade, né? Tem que ser tudo bem analisado para não ter uma frustração maior, digamos assim. E a arquitetura também, Ulisses, aproveitando, ela tem a questão cultural, né? Sim. Por exemplo, o Brasil, como é um país intercontinental, a gente vê que construções, por exemplo, no sul do país... São diferentes daqui. São diferentes de construções, às vezes, ali em Manaus, no norte, ou no nordeste, ou no centro do país, ou centro-oeste, não por ser um país dividido em 5 regiões, a gente vê que tem construções que funcionam muito bem no sul do país, no Rio Grande do Sul, e já não funcionam tão bem no Nordeste, né? Então é muito cultural. Por exemplo, quando você está fazendo projeto, por exemplo, de residencial, existe uma questão muito cultural. Por exemplo, existe peculiaridades aqui, por exemplo, de pessoas que moram especificamente em São Luís. Sim. Tem coisas que tu vê, que tu já fez, um exemplo, projeto para outras cidades, que lá nessa cidade a pessoa tanto faz se tu fizer um quartinho lá no fundo, para mim tanto faz. Tem casas aqui, por exemplo, que é cultural, que não, tem que ter o quartinho no fundo, tem que ter a dependência, tem que ter o armador de rede. Então tem várias questões, né, que elas são peculiaridades da região, né? Então cada um, então de repente às vezes o cliente contrata um arquiteto, por exemplo, de outra cidade, hoje com a praticidade da internet, é possível sim, mas o arquiteto, ele vai ter que estudar a peculiaridade daquela região. Exatamente. E dizer, não, aqui na minha cidade ninguém arma rede, aqui ninguém dorme em rede. Não, aqui em São Luís tem que ter o armador da rede. Se não tiver o armador da rede, eu nem gosto de armar. Não, mas quando meu pai vem para minha casa, ele quer deitar numa rede, quer não sei o quê. Então tem muito isso, né? É verdade. É individualizado. Isso aí é muito curioso, sabia, Rony? Eu observo muito isso aqui em São Luís, no nosso dia a dia. Às vezes vem construtoras grandes de fora fazer prédios aqui em São Luís e você vê que eles vêm com aquele... Às vezes já vem com projetos de fora e aí levanta aquele prédio, aí quando a gente vai entrar no prédio, aí a gente identifica essas questões que a gente precisa adequar para aquela realidade, tudo. Então, é uma personalização, né, do usuário final que vai editar, né? E sempre trabalhando em conjunto com essa turma da engenharia, mesmo que seja um projeto pequeno ou um projeto grande, né? A gente está sempre ali caminhando junto para resolver essas questões, porque às vezes tem questões que são mais simples, né? De coisas de mobiliário, mas tem questões maiores, que são estruturais, que dependem muito digamos assim, de uma ótica mais apurada do engenheiro, né? Como a gente tem olhares diferentes, eu costumo dizer, né? A gente chega numa obra, acho que o engenheiro vai olhar de um jeito, o arquiteto vai olhar de outro, né? O cliente olha de outro, né? Então a gente tem essas percepções que vão juntas, né, se alinhar para chegar no resultado. Eu sempre achei, Rony, que a gente nunca tem que bater de frente com a opinião do outro, né? Quando a gente chega numa obra, por exemplo, se o engenheiro já vem dizendo para a gente, olha, não pode, não dá certo, não sei o quê, vamos tentar entender o lado dele, vamos tentar chegar num denominador comum para tentar resolver aquilo, né? E chegar num resultado final, né, bacana, que seja... digamos assim, satisfatório, né? Como eu estava falando ainda agora. Então, resumindo, essa rivalidade entre engenheiro e arquiteto, né? Ela que já sai, às vezes, das universidades, das faculdades, ou de piada de parente, de amigo que tem arquiteto, que tem engenheiro, então na família... né? Ela cria-se essa rivalidade, mas que na prática ela não é vantajosa nem para o engenheiro, nem para o arquiteto. Até porque, como a gente estava conversando agora, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para os engenheiros, tem espaço para os arquitetos, né? Como eu estava te falando, eu sempre busquei engenheiros perto de mim. Sempre gostei
de estar fazendo parcerias. Eu tenho vários amigos engenheiros que chegam para mim e já dizem, olha, Ulisses, o cliente tal me procurou para fazer a casa dele, só que eu não sei, não vou criar um arquitetônico, um projeto arquitetônico como você, então tu faz o arquitetônico, aí a gente faz os complementares, eu executo a obra para ti, né? E graças a Deus eu acho que a sociedade também tem mudado muito digamos assim, essa visão, e de algumas formas, às vezes até de forma legal, né? Você já vê que alguns empreendimentos exigem que haja projeto de um e do outro, né? Às vezes você vai fazer, por exemplo, uma pequena loja no shopping, tem que ter a RT do arquiteto e tem que ter a do engenheiro. Então, isso é muito importante, porque mostra como os dois são importantes, né? Cada um vai ter sua parcela, vai ter sua contribuição, vai ter sua finalidade, para que eles juntos consigam chegar na obra pronta, digamos assim. Eu também, às vezes, eu tenho demandas, como eu estava te falando, como eu não executo obra, eu só trabalho com a parte de projeto, eu sempre vou precisar, sempre. Eu ligo para um, ligo para o outro, olha, fulano, eu estou com um projeto aqui assim assado, e já chamo logo no início, porque eu já quero logo, desde a concepção, já saber que eu estou fazendo as coisas direitinho, não vou esperar terminar meu projeto de arquitetura para depois procurar o engenheiro e dizer, tá aqui, toma que o filho é teu agora. Não é assim, a gente tem que estar, né, participando desse processo criativo todo junto. Chegar aí, Rony, tu acha que eu consigo deixar essa garagem com um vão de 10 metros, que eu quero botar 4 carros aqui debaixo, sem coluna e tal? A gente tem que participar desse processo criativo junto. Rony, dá uma olhada lá no terreno, tu acha que eu posso subir tantos andares aqui, né? Será que eu consigo encaixar esse espaço dessa forma, com esses recursos, né? Porque a gente também trabalha tudo muito sempre focado naquilo que a verba vai poder o custo-benefício, permitir, né? O custo-benefício, tudo, para viabilizar as coisas, né? Eu acho assim que isso daí tudo é super importante. E depois da parte projetual, a parte de execução toda a mesmíssima coisa. Sempre. Como eu estava falando agora, como é um projeto multidisciplinar, às vezes eu já tive muitas situações de trabalhar no mesmo projeto, com engenheiros que só fizeram a parte de projeto, diferente dos engenheiros que vão executar. Isso aí também é outra coisa que acontece muito. Eu conheço vários engenheiros, você deve saber disso, que realmente só vão trabalhar com a parte de projeto, os calculistas, eles só vão fazer toda a parte de complementares e calcular, para que no outro momento a gente já entre com outros engenheiros e parta para a execução, né? Interessante. A gente vê que você é um arquiteto, um Ulisses, com essa visão, e sempre deu certo, né? Sempre, você já está há bastante sempre. tempo aí no mercado, né? Com vários clientes, viajou vários lugares com essa sua visão. Então, para você que está em casa, que de repente é empreendedor ou é funcionário, trabalha como profissional autônomo, liberal, tudo, a dica que fica é se aliar, né? Fazer parceria, ao Sempre invés de ficar com rivalidade e tudo, né? Façam as parcerias, se juntem, a união, né? Faça essa união, né? Em prol do cliente, porque às vezes, né? Tem profissionais que às vezes não tem uma ética profissional, começa a falar mal, não, mas é porque esse arquiteto que quis fazer assim, assim, assado, é o engenheiro falando, às vezes é o arquiteto que fala, não, isso aí dá para fazer sim, esse engenheiro aí é que não sabe, não sei o quê. Então, assim, a dica vamos ter sempre uma ética profissional, sim. Procure o mínimo estar em conflitos, falando mal de profissional, principalmente né, da mesma área. Classe. A gente tem áreas de classes diferentes da nossa, que eles são super, se respeitam entre si, se ajudam, e a nossa área, né, precisa realmente haver mais essa cumplicidade e essa ajuda entre os profissionais e essa união, né? Muito interessante esse tema aqui para a gente chegar nesse resultado final aqui, dando essa dica, né? Sim. Que mais vale a pena a união que a rivalidade. Eu acho, Rony, eu digo, às vezes eu comento com o cliente, comento com a equipe lá no escritório, a gente tem que chegar numa obra desarmado, né? Ter o entendimento que você tem que... Ali você está criando um relacionamento, é uma relação humana. Você, engenheiro, os operários, seja quem for, desde o pedreiro ao pintor, né? Você tem que ter uma boa forma de ter um relacionamento humano, né? E poder
conversar, dialogar. Às vezes, a gente como arquiteto, a gente não aprende só com os livros e com as fontes bibliográficas, não. A gente aprende também com o operário, conversando. Eu chego na obra e pergunto, seu fulano, como é que você assentou isso aqui? Né? Como é que instala isso? Como é que... você vai até uma demolição, como é que derruba isso e tudo. Você conversando com aquela turma que também está ali linha de frente, né? Você também melhora a sua capacidade de projeto posteriormente, né? Eu acho que essa afinidade toda, inclusive com os engenheiros, com o tempo, ela também melhora muito a capacidade projetual da gente. Eu já vou dimensionar um espaço sabendo que o engenheiro, quando vai calcular uma viga, um pilar, ele vai usar aquele distanciamento, ele vai acomodar melhor, já projetei, Rony, pensando na sapata, como é que vai ficar. Rapaz, eu não vou inventar isso aqui muito assim, porque pode ser que dê um problema lá na estrutura, né? E já começar a visualizar todos esses aspectos de execução, os construtivos, né? Isso tudo melhora muito a capacidade projetual da gente, né? E evita muito problema no futuro, evita muito erro, corrigir projeto, refazer, entendeu? Retrabalho e né? Otimiza, dá velocidade. E hoje em dia tudo que a gente mais preza é por tempo, né? As pessoas estão muito sem tempo, todo mundo quer tudo para ontem, a gente não tem como estar demorando para entregar o projeto e muito menos demorar com a obra. E eu acho assim que essa afinidade toda da relação arquiteto, engenheiro, obra, quanto mais você afunila, mais você melhora a qualidade do resultado do trabalho, entendeu? Excelente, muito bom. Foi um assunto muito legal que a gente falou aqui sobre essa questão, né? Se é rivalidade, engenheiro, arquiteto, sabe? Chegamos a um denominador aqui comum e dicas, né? Na visão do Ulisses e também na minha, dei aqui também, né? Deixei as deixas aqui. A gente vai para um assunto agora muito interessante. Quais as dicas que você dá aí para quem está terminando o curso de arquitetura, não sabe com o que vai trabalhar, e para quem já se formou em arquitetura e está um pouco fora do mercado de trabalho, está aí às vezes só como mais um número, né? Ali com cal já, mas não está com muito serviço, não está trabalhando, está sem visão, ou está esperando de repente alguma oportunidade, a oportunidade não surgiu. O que a pessoa faz? Espera, ela cria a oportunidade. Então, vamos aí falar sobre isso agora. Pronto, pois olha só, isso aí é algo muito importante, uma dica para os nossos colegas que estão em final de curso, já estão se formando, já começaram. Primeiramente, eu acredito que é se capacitar para entrar no mercado. Você tem que estar preparado, estudar, começar a se especializar, aproveitar que hoje está muito mais acessível você fazer uma especialização, já que o mercado cresceu, a cidade cresceu, começar a nichar. Rapaz, eu quero trabalhar mais com interiores, eu quero trabalhar mais com patrimônio histórico, eu quero executar obra, eu quero... Escolhe, vê aquilo que tu tem mais afinidade, entendeu? Começa a nichar, começa a se especializar e botar quente para ser o melhor possível naquilo. É um dos principais aspectos, porque você estando preparado, você vai conseguir criar coragem para encarar os desafios, entendeu? Eu, com o tempo, como eu estava falando no início, eu me identifiquei desde a faculdade com arquitetura de interiores, era aquilo que eu queria, eu comecei a me especializar, estudar e meter a cara nesse segmento. Mas eu acredito que nesses 2 primeiros anos, depois que a gente se forma, é um momento também da gente tentar de tudo. A gente não tem muito como escolher o projeto, a gente quer pagar as contas, a gente quer começar a ganhar dinheiro e trabalhar. Então é um momento que você vai experimentar, né? Dá para fazer um projeto na área de paisagismo, um projeto na área de urbanismo, vou tocar uma obra, vou tentar até se identificar com aquilo que mais vai lhe proporcionar desenvolver uma carreira, né? Eu fiz muita coisa no início da carreira que hoje eu já não faço mais, que não é mais o foco do meu trabalho, né? Hoje eu quero focar nisso. Então, se preparar, começar a fazer especialização, né? Se tornar apto, né? Dominar ao máximo os softwares, né? Do que for preciso para você montar a sua estrutura de trabalho, de ferramentas e... Nunca se isolar. Eu acho que o mais importante hoje é você gerar um networking, é você estar presente nos eventos, você mostrar à sociedade a que você veio, né? Fazer suas parcerias. É uma parceria com um engenheiro, é uma parceria com um corretor de imóveis, é uma parceria com um designer,
né? Então, assim, como a profissão ela nos permite ter toda essa ligação com diversos outros segmentos, tá articulado, você tem que estar presente com todas essas outras pessoas, né? Se você parar para observar, tudo é um processo, né? A pessoa compra um terreno, ela compra um terreno com um corretor de imóveis. Então, dali ela vai começar um projeto. Do projeto ela vai procurar o engenheiro, né? Então, assim, são diversas profissões que você tem que estar interconectado, tem que estar ligado. E também com outros colegas arquitetos, né? Como a gente estava falando agora, há muita carência nos escritórios hoje de mais arquitetos, né? Escritórios com 10, 15, 20 anos querem outros arquitetos recém-formados no mercado, dentro dos seus escritórios. E também identificar as parcelas da sociedade que estão precisando, né, de projeto. Não tentar ficar fazendo só as mesmas coisas que os outros arquitetos já estão fazendo. Né? Vou olhar para o bairro tal, para que lado a cidade está crescendo, para que lado o estado está carente. Né? Porque você só tem faculdade de arquitetura na capital e Imperatriz. Imagina, 200 e poucos municípios, quanta gente não está precisando de projeto no interior do estado. Né? Ficar atentado para essas oportunidades e tentar mergulhar naquilo que você mais se identificar para fazer bem feito, né? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Sair da curva ali, da linha. Às vezes está todo mundo concentrado só num lugar querendo os mesmos tipos de serviço, né? E às vezes tem serviços, muito mais serviços, né? Em outros locais ou então outros tipos de serviço dentro da arquitetura, né? E como a gente estava conversando agora, não focar tanto somente na questão de emprego, né? Entender que a gente mesmo pode ser o nosso emprego. Né? Eu e você, nós temos uma profissão que nos permite trabalhar por conta própria, de empreender, né? De ser profissional liberal. Né? Nesses anos todos eu nunca fui empregado de ninguém, sempre trabalhei por conta própria e a gente sabe que tem suas dificuldades, mas também tem o seu lado positivo. Né? E você se torna uma pessoa muito mais independente, você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Fazer sua agenda, fazer seus horários, ter seus clientes e desenvolver tudo de forma autônoma, sem necessariamente estar esperando que venha um emprego. Né? Emprego são oportunidades um pouco mais raras, a gente não tem como contar tanto com isso, ainda mais diante do volume de profissionais recém-formados. Né? E a sociedade, ela precisa, né? O que é mais importante é isso, a gente tem que entender a necessidade da profissão da gente, né? E como se encaixar nessa teia toda de pessoas. Interessante. Né? Essas dicas que você dá, às vezes, né? Na verdade, isso aqui faz parte de uma mentoria. Sim. De forma gratuita. Você está dando mentoria de forma gratuita para você que está em casa, público, que às vezes está no final do curso de arquitetura. Está meio perdido. Eu estou me formando, o que eu vou trabalhar isso. E tal. E está aqui dicas valiosas, né? Uma mentoria dessa gratuita, mentoria dessa caríssima, que se você fosse pagar aí para um mentor aí, seria uma fortuna. Você está recebendo aqui essa mentoria. Experiência de vida do Ulisses é uma mentoria. O assunto que a gente vai falar agora é um assunto sobre fé, sobre crenças, né? Família, tudo. E o Ulisses vai falar para vocês aqui o que ele acredita. Eu acredito em Deus, não acredito em Deus, gosto muito da minha família, como que eu vivo, como que me relaciono, porque afinal a vida também não é só profissional, né? A gente tem uma vida que é fora da profissão, né? Como você disse, eu comentei, você vai para o evento, mas você quer passear, quer se divertir, quer curtir. Sobre isso, Rony, eu deixo muito claro na link da minha bio no Instagram, quem acessar o meu perfil, tá lá escrito com todas as letras, vida de arquiteto, né? Porque a gente como você falou, nós somos seres humanos, então a vida de arquiteto, a pessoa vai me seguir, ela vai me acompanhar, ela vai ver que eu sou uma pessoa muito família, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho minhas crenças, eu sou muito católica, nunca deixei de acreditar. Eu acho que assim, se você perde a sua fé, cara, você não vai conseguir. Você tem que acreditar, você tem que sonhar e correr atrás do sonho. É o que motiva, né? Motivar, exatamente. Você começa a estabelecer seus objetivos, mas não fica esperando acontecer e não deixar de acreditar. Se você perde a fé em si mesmo, quem é que vai apostar em você? Né? Se a gente parar para analisar, nós temos que ser o maior alimentador da nossa fé, né? A gente tem que ser o primeiro a acreditar na gente. E assim,
relações familiares, relações de amizade, elas querendo ou não, elas vão interferir no trabalho da gente, principalmente para quem está começando. Gente, os primeiros clientes da gente são os nossos familiares, são os nossos amigos, é o projeto da tia, é a casa do vizinho, é um padrinho, é um parente que de alguma forma aquilo ali vai gerar o seu network de uma forma muito orgânica, inclusive, né? Eu tenho clientes hoje que são meus amigos de infância, colega de escola, vizinho do bairro tal que eu morei. Então, assim, essas relações, toda essa ligação, isso tudo não tem como separar da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Então, assim, eu acho assim, que isso daí é de suma importância, você cultivar todos esses relacionamentos, né? E eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em estar compartilhando essas coisas com os outros, com as minhas redes sociais, como eu estava falando, quem me segue. Final de semana vai me ver com os meus amigos, vai me ver com minha família, né? Se eu estiver viajando, se eu estiver indo para algum lugar, em algum outro momento, uma atividade esportiva, sabe? Eu acho que isso tudo faz parte da gente, né? O meu escritório, ele leva meu nome, então assim, eu nunca criei um nome fictício para minha atividade profissional. As pessoas, elas ligam realmente diretamente a imagem de quem é Ulisses ao meu trabalho, né? E aí vai ver Ulisses filho, né? Ulisses pai de cachorro, Ulisses amigo dos outros arquitetos e dos engenheiros. Então, isso tudo eu acho que assim é o que complementa, é o que dá sentido para a vida da gente, né? Interessante. Gosto muito de fazer essa questão, né? Ligar o profissional ao pessoal. Eu sempre estou, e futuramente eu quero estar mais ligando, porque ninguém é um robô, ninguém é uma máquina. A pessoa tem ali seus sentimentos, tem tudo, e trazer é legal. Eu acho um saco. Eu não gosto muito de seguir aqueles perfis que você abre, aí tá lá, projeto. Você não vê nem a cara da pessoa, não sabe nem quem é que tá ali atrás. É tanta coisa só de informação técnica. Cansa. Não. Cansa. A gente gosta de ver quem é que tá por trás, como é que é feito. Humanizado, os bastidores, assim, lá no escritório, por exemplo, a gente mostra a equipe trabalhando, para onde eu saio, eu levo os meninos, aí, hoje vai ter um evento tal, levo os estagiários, vou visitar a obra, levo a turma. Então a gente tenta, né, mostrar que nós somos uma família também, né? Família não é só a família da gente de casa, não. O escritório também é uma família, né? E a gente tenta... É a segunda família, né? Exatamente. A gente não... Maria, quem é Ulisses Costa se não fosse toda essa família? Interessante. Muito bom essa visão, trazendo aqui para todo mundo, Ulisses. E agora, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria ficar mais tempo aqui conversando. Passa muito rápido. Creio que todo mundo em casa aí também, né? Voou o tempo. E assim, quero te agradecer, Ulisses, aqui, por ter aceitado o nosso convite de participar desse nosso podcast. É um podcast livre, esse podcast aqui, né? Você pode perceber aqui. Ficou à vontade, pode falar do que quiser. Obrigado, não é proibido aqui falar nada. Um podcast super livre, super legal. E a ideia é essa, tá trazendo, né, a experiência de vida, né, como arquiteto, como pessoa, para quem está em casa aqui. Pronto. E essa experiência de vida que você trouxe agora, para você que está nos assistindo, você vai continuar. Eu sigo o Ulisses, gosto muito das postagens dele, já conheci muitas coisas aí pelo mundo todo, através do Instagram dele, dos stories, dos reels, dos feeds que ele posta, e você agora vai poder continuar, né, com ele. Ele vai deixar mais uma vez o Instagram dele e agradecer a sua participação aqui, as suas considerações finais, né? Isso. Aqui no nosso podcast. Eu agradeço muito, Rony, a oportunidade. Para mim é uma honra mesmo. Assim, eu também sou admirador do teu trabalho, acho muito legal. A gente se identifica muito e não é de hoje. Então, assim, eu acho o máximo e fico feliz que toda essa informação, todo esse bate-papo, que isso possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque... Tanto para os colegas profissionais, eu acho que a gente se ajuda bastante, a gente cresce muito junto, né? A gente não tem que ser concorrente de ninguém, acho isso uma besteira, a gente não tem que ser rival,
A gente, pelo contrário, a gente tem só que somar para cada vez a gente ser mais forte, né? E também para deixar a sociedade cada vez mais esclarecida do que é o nosso trabalho, de como a gente pode contribuir, crescer e oferecer um trabalho bacana que realmente atenda às demandas dos nossos clientes, né? Para a gente é uma oportunidade incrível. Eu acho que quanto mais informação a gente compartilha, melhor para todo mundo, né, para todo mundo que está envolvido nessa história. E obrigado, gente. Quem puder continuar seguindo a gente, como você falou, nosso Instagram é o arc.ulyssescosta. Se puder colocar escrito, então melhor ainda. E no que puder, contar comigo, te precisar de qualquer coisa, tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente também. A gente responde da forma que for possível. A gente vai estar sempre à disposição. Excelente, muito bom. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, né? Queria ficar mais tempo, mas vocês vão poder continuar com o Ulysses Costas aqui nas redes sociais dele, que ele já passou. Vou escrever aqui na descrição do vídeo também. E um abraço, até o nosso próximo podcast.